Pessoal, então nós vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o Octave. Bom, então até agora nós fizemos operações com constantes, mas nós também podemos fazer operações com variáveis, tá certo? Então nós podemos definir variáveis aqui na janela de comandos, simplesmente atribuindo valor a essas variáveis. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar que, sei lá, A igual a 10 e B igual a 15, tá certo? Então, observem agora aqui, na janela de comando aqui, ele criou duas variáveis, uma variável A e uma variável B, tá certo? Bom, então, além disso, eu tenho outras duas variáveis aqui, que é o A, que eu criei anteriormente aqui na janela de comando, e o ANS. O que é essa variável ANS? Essa variável ANS ela é importante porque sempre que eu faço uma operação e não atribuo essa operação a nenhuma variável, ele atribui à variável ANS o resultado dessa operação. Então, por exemplo, se eu vier aqui e fizer A mais B, então o resultado disso aqui é 25, tá certo? Então, a variável ANS recebe 25. Agora, se eu vier aqui e fizer ANS mais A, por exemplo, isso aqui vai ser igual a 35, porque ele fez 25 mais 10. E, além disso, ele voltou a armazenar o resultado dessa conta na variável ANS. Agora, eu posso atribuir o resultado dessa conta a uma outra variável. Então, por exemplo, eu posso falar que C é igual a A mais B. Então, o resultado disso aí é que a variável C agora recebeu o valor 25, recebeu o resultado da soma A mais B, tá certo? Bom, a gente pode também definir uma variável utilizando notação científica. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, eu posso pedir aqui, por exemplo, falar que C é igual a 1,23 vezes 10 elevado a menos 1. Então, isso aí eu uso o E. Quando eu uso o E menos 1, eu estou querendo dizer vezes 10 elevado a menos 1. Então, se eu dou Enter aqui, o C vai ser 1,23. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar vezes 10 a menos 4, por exemplo. Então, isso aí vai ser 0,000123. Então, no Octave, o formato padrão dos números é o formato short. O que é o formato do número? O formato do número é a forma como esse número é apresentado para a gente na janela de comandos. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloco aqui 1,23 expoente menos 1, o que ele fez? Ele colocou o 0,123. Então, esse formato aqui. Esse formato, que é o formato short, ele tem uma particularidade que é a seguinte. Ele coloca 5 algarismos significativos. Então, nós temos que lembrar que o zero à esquerda não é significativo, não é isso? Então, se eu coloco aqui 1,23 expoente menos 2, o que ele vai fazer? Ele vai colocar dois zeros à esquerda. Esses zeros à esquerda, eles não são significativos, não é isso? Então, a gente coloca 5 algarismos depois desses zeros aí, tá certo? Bom, aqui tem uma regra que é o seguinte: se eu coloco até expoente menos 11, ou seja, se eu coloco até 11 zeros não significativos, até 12 zeros não significativos, ele vai mostrar esses 12 zeros. Se eu colocar mais do que 12 zeros significativos, ele vai mostrar em notação científica. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar 1,23 expoente menos 11, então ele vai colocar lá os 11 zeros, os 12 zeros não significativos à esquerda, tá certo? Se eu colocar aqui 1,23 expoente menos 12, aí ele vai deixar esse número em notação científica aí, tá certo?
e vai apresentar os 5 algarismos significativos lá, 1, 2, 3, 0 e 0, tá certo? Quando eu faço com números, com algarismos com exponenciação positiva, então a regra é aproximadamente a mesma, só que em vez de eu utilizar apenas 11 zeros, a gente utiliza 15 zeros à esquerda. Então, se eu vier aqui colocar aqui 1,23 expoente 15, ele ainda vai mostrar os zeros aí à direita, tá certo? Agora, se eu colocar 1,23 expoente 16, ele vai deixar em notação científica aí, seguindo a regra de deixando é, 5 algarismos significativos aí. Bom, então existem uns outros formatos, como o formato long. O formato long ele usa 16 algarismos significativos. A regra é mais ou menos a mesma. Formato short E, short G, long G. Então lá na apostila a gente vê todos esses formatos aí, tá certo? Bom, então a gente viu aqui que nós podemos criar variáveis, nós vimos aqui as nossas variáveis no ambiente de trabalho e observem um detalhe interessante aqui. Olha só, eu tenho uma variável A maiúsculo e tenho uma variável A minúsculo. Uai, não são a mesma não? Não, não são as mesmas. As variáveis em Octave, elas são case sensitive, ou seja, uma variável maiúscula é diferente de uma variável minúscula. Uma variável com letras maiúsculas é diferente de uma variável com letras minúsculas. Bom, um outro detalhe importante é que as variáveis elas podem ter até 19 caracteres. Na verdade, algumas versões mais recentes conseguem usar um número maior de caracteres, mas nós vamos trabalhar com esse limite de 19 caracteres. E as variáveis elas não podem ter caracteres especiais, como ponto, vírgula, parênteses, nada disso. Os nomes de variáveis não podem ter esses caracteres especiais. Os nomes de variáveis só podem ter um caractere especial, que é o underline. Então, eu posso chamar, por exemplo, uma variável, criar uma variável aqui, contador de pontos, por exemplo. Então, eu vou colocar a variável contador, underline, de, underline, pontos, por exemplo. Tá certo? Vou falar aqui que essa variável, sei lá, é igual a 3. Então, o underline eu posso usar. E essa mesma regra, ela é utilizada para os nomes de função. Então, por exemplo, aqui, se a gente olhar aqui no navegador de arquivos, nós vamos ver que eu tenho uma função, né? Isso, na verdade, isso aqui é um script chamado primeiro underline programa. Então, underline eu posso utilizar livremente aqui. Agora, eu não posso utilizar, por exemplo, o primeiro ponto programa aqui, que estaria incorreto. Tá certo? Bom, existem algumas variáveis que são algumas variáveis especiais no Octave. Antes disso, eu vou falar só de dois comandos que são interessantes para a gente aqui, que eu uso muito. O primeiro deles é o CLC. Esse comando CLC, ele é responsável por limpar a tela. Então, sempre que eu executo um CLC, ele limpa a janela de comandos. E um outro comando que eu posso utilizar, que eu utilizo muito também, é o clear. O clear ele serve para apagar uma ou mais variáveis. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui o clear A. Aí ele foi lá, a gente vem aqui na janela ambiente de trabalho e vai ver que ele apagou a variável A, tá certo? Eu posso vir aqui e fazer um clear B e C. Aí a gente pode vir aqui e ver que ele apagou agora as variáveis B e C. Ou eu posso vir aqui e executar um clear all. Esse clear all ele vai apagar todas as variáveis. Então, quando eu faço o clear all, ele apaga todas as variáveis, tá certo? Então, esses dois comandinhos aí, eles ajudam a gente aí a utilizar o Octave. Bom, existem algumas variáveis que são variáveis especiais.
Uma delas a gente já viu, que é a variável ANS. Eu posso usar essa variável ANS como nome do meu programa? Posso usar novamente. Então, se eu vier aqui e colocar aqui ANS igual a 3, por exemplo, ele vai lá e criou a variável ANS igual a 3. Qual que é o problema disso? Se eu vier aqui agora e fizer 3 mais 5, ele vai falar de novo que a minha variável ANS é igual a 8. Então, ele alterou o valor dessa variável. Então, as variáveis especiais do Octave, eu posso utilizá-las com o mesmo nome no meu programa? Posso. O problema é que eu perco a referência da variável, então por isso é melhor que a gente não utilize. É muito mais aconselhável que você não tenha uma variável chamada ANS, por exemplo. Existem outras variáveis como a pi, eps, inf, nan, nargin, nargout. Então essas variáveis é interessante que a gente não tenha variáveis com esse nome no nosso programa. O pi, a gente o bom e velho pi, não é isso? A variável EPS é o número tal que quando adicionado a 1, ele gera um número maior do que 1, então, ou seja, é o menor número maior do que 1 que a gente consegue com a precisão do computador. Então, se eu vier aqui, ver 1 mais EPS, isso aqui é o 1, mas não é o 1000. Se a gente colocasse, se tivesse aqui um número muito grande de zeros depois da vírgula, a gente ia ver 1. Então, por exemplo, se eu fizer aqui 1 menos, sei lá, 1 mais EPS, por exemplo. 1 mais EPS, por exemplo. Tá certo? Então, perdão. 1 mais EPS. Então, se eu faço isso aqui, então ele deu 2,22204 vezes 10 a menos 16. Esse aí é o menor número que a gente consegue maior do que 1. A gente utiliza muito essa variável EPS nos nossos programas, quando o autor pede para usar a precisão do computador. Alguns programas do livro texto aí que a gente utiliza vai pedir para a gente utilizar a precisão do computador. Sempre que a gente quiser usar a precisão do computador, nós vamos utilizar a variável EPS, tá certo? Existem duas variáveis aqui importantes, que é o nargin e o nargout, que é o número de argumentos de entrada de uma função. E o nargout é o número de argumentos de saída de uma função. Bom, então existem aí alguns caracteres que são importantes para a gente utilizar aqui, tá certo? Um deles é a vírgula. A vírgula, ela separa comandos e dados em uma mesma linha. Então eu posso vir aqui para A igual a 3, vírgula, B igual a 5, por exemplo. Então isso aqui eu dei dois comandos diferentes em uma mesma linha. Além disso, a vírgula ela pode ser usada para separar as linhas as colunas de uma matriz. Então, quando a gente for ver matrizes lá, eu explico melhor isso. E o ponto e vírgula, ele é utilizado para eu esconder um comando da janela de comando. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar aqui A igual a 4, ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir o valor 4 à variável A, mas não vai mostrar isso na janela de comando, tá certo? Então, ele também pode ser usado para separar comandos. Então, se eu fizer aqui A igual a 4, ponto e vírgula, B igual a 5, ponto e vírgula de novo, então ele executou o A e o B, né, só que ele não mostrou esse comando aí na janela de comandos. Se eu usar o porcento é o comentário é o comentário em um programa, tá certo? Então, olha lá, quando eu uso aqui o porcento descrição, ele não mostrou nada, porque isso aí é apenas um comentário, tá certo? O comentário ele pode ser com porcento ou com o hashtag. A diferença é que o hashtag, nas versões mais antigas do MATLAB, você não consegue usar o hashtag, tá certo?
E existe um outro comando também, que é o três pontos, que ele serve para a gente continuar a linha. Então eu quero, por exemplo, A igual a 3 mais 5. Aí eu venho aqui e coloco 3 pontos. E faço aqui menos 4 e fecho parênteses. Se eu faço isso, deu 4. Por quê? Ele fez 3 mais 5 na linha de cima e o menos 4 na linha de baixo. Na janela de comando, esses 3 pontos não tem muita utilidade não. Mas na hora que a gente estiver criando programas, o que vai acontecer? Pode ser que o tamanho da janela, não é isso? Seja pequeno. Então, a gente pode precisar de utilizar o tamanho da janela seja pequeno para o tamanho da linha que eu estou escrevendo. Então, eu posso usar esses 3 pontos para passar para a linha de baixo e ficar mais fácil de eu trabalhar aí. Apesar de que o editor do Octave ele tem uma característica interessante que ele muda a linha é, do texto sem mudar a linha de comando, tá certo? E a gente pode também criar variáveis literais. Uma variável literal é uma variável que recebe uma string de caracteres. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar a igual a Octave, tá certo? E fecho o aspas. Então, isso aí ele vai criar uma matriz, é isso? E essa matriz é uma matriz de caracteres. Então, se eu dou aqui o A igual a Octave, então o A recebeu a string Octave, tá certo? Aqui a gente tem que observar um problema aqui, que é uma questão que é uma facilidade e um problema do Octave. Quando a gente define uma variável, essa variável ela não tem tipo. Então ela pode receber qualquer coisa que eu queira. Uma matriz, um vetor, uma string. Então, por exemplo, aqui eu coloquei A igual a Octave. Então, se a gente vier aqui, nós vamos ver o tipo dessa variável, a classe dela é caractere e a dimensão dela é 1 por 6, tá certo? Se eu vier aqui e mudar e colocar aqui A igual a 1, então o que aconteceu? A classe dela mudou para double e a dimensão dela mudou para 1,1. Então, não deu erro nenhum. Então, isso aí é uma vantagem, por quê? Porque você não tem o problema de precisar ficar se preocupando se você declarou ou não uma determinada variável com um tipo A ou um tipo B. Qual que é o problema disso aí? O problema disso aí é que não dá erro lógico também. Então, por exemplo, se eu vier aqui e definir uma variável B igual a Octave e uma variável A igual a 1, eu posso vir aqui e fazer A mais B, isso não vai dar erro nenhum. Só que a única coisa que vai acontecer é que ele vai pegar cada um dos caracteres no B e somar com 1, tá certo? Então agora, isso aí agora é uma sequência de números, mas então não deu erro nenhum. Então eu tenho que tomar muito cuidado aí entre com essas variáveis, né? Isso com o nome e o tipo da variável que eu vou utilizar. Bom, existe um comando que ele é pouco utilizado, né? Até mesmo porque caiu em desuso devido ao fato das interfaces gráficas aí, que é o comando who. Esse comando who, ele mostra quais são as variáveis do ambiente. Então, se eu coloco aqui who, ele vai mostrar A, ANS e B, que é a mesma coisa dessas variáveis do ambiente aqui. Então, esse who é um comando meio inútil, mas eu vou falar para vocês aí, né, vocês, se quiserem utilizar aí. E um outro comando é o whos. O whos, ele tem um pouco mais de informação, que ele vai falar o nome da variável, o tamanho e a quantidade de bytes aí que cada variável ocupa e o total de bytes que eu tenho nessas variáveis aí. O who talvez ele seja interessante quando você precisar fazer no programa e pegar o nome das variáveis. Então, por exemplo, se eu vier fazer aqui nomes igual a who, ele vai
atribuir uma célula à variável nomes, e nessa célula cada uma tem um caractere aí que é o nome da variável, tá certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula sobre Octave. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.